como você está. Que você tenha um dia maravilhoso. Que você faça o seu dia ser maravilhoso. Eu sempre gosto de falar do rei Davi. As histórias dele é tão inspiradora, né? Tem tantas coisas que dá pra gente aprender, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Como eu já te disse diversas vezes, a Bíblia ela não tem filtro. O que aconteceu está lá. Um dia Deus falou assim: Samuel, você vai até a casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos dele como rei. Mas o Senhor não falou qual seria o filho. E quando Jessé chegou lá, viu aqueles homens fortes, aqueles homens de guerra, aqueles homens bonitos, ele já logo pensou: deve ser esse quem é para eu ungir. E o Senhor falou: não. Aí ele falou: então deve ser aquele. O Senhor falou assim: olha, Samuel, eu não vejo o humano, o ser humano, os homens como você vê, como os humanos vê. Eu vejo o coração, eu examino o que está dentro do coração e não são esses. Aí ele perguntou assim: Jessé, estão todos os seus filhos aqui? Aí Jessé falou assim: não, está faltando um. O nome dele é Davi, ele é pastor de ovelha, ele está cuidando do rebanho. Aí Jessé falou assim: então manda buscar ele, fala para ele vir até aqui. E Davi chegou lá. Pode ser que Davi nem tinha se preparado, porque ele não tinha sido convidado para esse momento. Ele não estava sendo convidado, ele não tinha sido convidado. Pode ser que ele veio sujo, descabelado, às vezes até com alguma folhinha, porque ele estava no campo, ele era pastor de ovelha. E quando ele chegou lá, o Senhor falou assim: Samuel, pode ungir esse, porque esse vai ser rei. E naquele momento, Samuel ungiu Davi como rei. E você acha que naquele momento que ele foi ungido, no outro dia, assim, ele já sentou no trono? Não. Foi ainda um caminho bem difícil que ele teve que percorrer. Muito difícil. Sabe, eu fiquei pensando muito nessa história. Eu sempre gosto de ler a Bíblia, gosto de ficar examinando e gosto de depois ficar pensando nessas histórias. Eu gosto de entrar dentro da história, viver aquela história. Domingo foi o Dia dos Pais, né? Eu não fiz um vídeo, por diversas razões. Aí hoje eu quis fazer um vídeo falando um pouquinho sobre pai. Se você vamos trazer para o nosso cotidiano. Vamos trazer para nossa atualidade. Imagina só, vai ter um encontro na sua casa, um almoço maravilhoso e vem um profeta almoçar na sua casa, reunir com a sua família e você não é convidado. Seu pai, quem deveria lembrar de você, não lembra de você ou não te convida. A Bíblia não explica, não dá detalhes sobre isso. Os estudiosos, cada um tem um argumento. Eu não vou falar sobre o que eles pensam, vou falar só o que está escrito aqui. Ele foi esquecido pelo pai dele. Mas Deus, que não esquece nada, que os olhos dele estão sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre as nossas vidas, ele viu Davi e ele lembrou. E Davi foi ungido rei. Pode ser que o seu pai esqueceu de você. Pode ser que você foi abandonado como criança. Pode ser que você nunca viu seu pai. Pode ser que seu pai foi um bêbado, um drogado. Pode ser que seu pai pode ter sido uma pessoa horrível. Ele pode ter esquecido de você por diversos motivos. Davi teve a vida longa, morreu na sua velhice e deixou um sucessor, seu filho Salomão, porque ele cumpriu princípios, ele honrou seu pai, A Bíblia, ela nos dá esse primeiro mandamento com promessa, honrar o pai e a mãe. Ela não abre um parênteses. Se seu pai for um bêbado, um drogado, uma pessoa ruim,
ela não te dá, ela não abre esse parênteses para você não honrar ele. Está escrito para você honrar seu pai e sua mãe. Como eu gostaria de ter esse entendimento há anos atrás. Como eu gostaria de ter lido isso há anos atrás. Mas não é só lido, é ter entendido isso. Talvez eu teria uma vida mais leve hoje. Mas nunca é tarde para aprender. E nunca é tarde para entender o que significa princípios. E honrar pai e mãe é princípios. Se você quebrar esses princípios, vai ser tenso o negócio. Não importa se o seu pai esqueceu de você, se ele foi um homem ruim, isso já é problema dele. É a lei da semeadura. Ele está semeando e ele vai colher. O problema é dele. O que você não deve fazer, que eu não devo fazer, é deixar de cumprir princípios. Davi, ele foi esquecido, mas Deus não esqueceu dele. E Deus não esquece nem de mim e nem de você. E pode ser que você foi abandonado pelo seu pai. Você nunca conheceu seu pai, mas o pai da eternidade, ele nunca vai esquecer de você. Ele está com os olhos sobre você. E se você depois for ver, na época lá de Israel, a bênção era só na cabeça do primogênito. Se você for ver, Jacó fez de tudo, pegando só um gancho, Jacó fez de tudo para que a bênção caísse na cabeça dele, porque seria na cabeça do seu irmão, que era mais velho. Acho que é Esaú o nome dele. E o Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. E Jacó, ele fez de tudo para essa bênção cair sobre a vida dele e ele pagou muito caro por isso. Aí sabe o que Jacó fez com os seus filhos? Ele colocou a mão na cabeça de todos e abençoou os seus filhos. Faça o contrário. Se o seu pai não abençoou, se o seu pai não orou com você, não te deu o devido valor, faça você com seus filhos. Você pode quebrar essa história. De repente o pai do seu pai, o seu avô nunca beijou o seu pai, nunca falou que amava ele e de repente ele não sabe fazer isso. Mas nós temos a oportunidade de abraçar a nossa mãe, nosso pai. Eu já não tenho mais o meu pai aqui, mas eu posso abraçar as pessoas que estão próximas a mim e dizer que eu amo. Faça isso com os seus filhos, muda a história, põe a mão na cabeça do seu filho, abençoa ele, faça orações pela vida do seu filho. Hoje isso é aberto. Gente, tem um leque dessa história tão grande, tem tantas coisas maravilhosas na Bíblia. Antigamente, eu por ser mulher, eu não podia orar e falar diretamente com Deus. Eu tinha que ter uma figura masculina, ou um pai, ou um esposo, alguém que pudesse falar com Deus e pedir a bênção sobre a minha vida, pedir a proteção. Hoje em dia, eu posso chegar, eu posso acessar a fonte que é Cristo, eu posso acessar a graça que é Cristo, eu posso me ajoelhar e falar com Ele e abençoar todos que estão à minha volta, porque nós temos esse direito em Cristo, esse poder em Cristo, abençoar todos que estão à nossa volta. Não chores mais pelo aquilo que não aconteceu, abraça aquilo que está acontecendo, viva aquilo que está acontecendo, abraça seus filhos, ame seus filhos, abençoa seus filhos. Faça uma história diferente, faça como Jacó fez com seus filhos. E olha que pai de Jacó não era nada mais, nada menos que o filho da promessa, Isaac. Era um homem de Deus, mas era o que era feito lá naquela época. Hoje, graças a Deus, nós temos mudanças maravilhosas que nós podemos abençoar toda a nossa geração, a nossa família. Quem nós pôr o nosso joelho no chão, a nossa mão, a gente pode abençoar. Às vezes a gente, sabe, tem dia que eu começo a refletir, eu que já não tenho meu pai mais aqui, ele já não está mais entre nós, sabe? Mas Deus dá um consolo. Se você não tem mais o seu pai aqui, se ele foi um homem bom como meu pai foi, presta atenção, pensa, abre a mente. O seu pai, ele viveu o reino aqui na terra.
Ele reinou sobre o pecado. O meu pai reinou sobre o pecado. Ele reinou com a família. Ele reinou com Deus. Ele viveu o reino aqui na terra e agora ele foi reinar com Deus nos céus. Quando você for chorar, que às vezes a saudade bate, lembra disso, pensa no seu pai como um homem que está reinando com Deus. Ele merece, foi morar numa cidade de puro ouro, cravejada de brilhante, de pérola, onde que tem uma paz sobrenatural, uma paz sem igual. Você não consegue, com essa mente nossa tão pequena e limitada, a gente não consegue ter noção da paz que eles estão. Se você não esteve com seu pai e dos seus pais por diversos motivos, muda seus pensamentos, abre a sua mente. Se o seu pai estiver com Deus como o meu está, tenha paz. Se o seu pai não está com você por uma escolha dele, a lei da semeadura é ele que está semeando, mas faça você diferente. Eu gosto tanto de fazer vídeos porque eu sei que eu estou falando com vocês, dividindo um pouquinho da minha história. E eu sempre vou falar para você, tenha um momento com Deus, faça um devocional, tenha intimidade com Deus. E eu fico por aqui. Um beijo e fica com Deus.